Bom dia! Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, mais um dia de bloco de capítulos de Ramsés, último livro da coleção, dessa coleção incrível do autor Christian Jacques, Sob a Acácia do Ocidente. Esse romance incrível que conta a história, que romantiza a história de vida do faraó que governou o Egito por mais tempo entre todos os outros que há registro. Como vocês estão? Já sabendo que passamos da metade do livro, então nossos encontros com Ramsés agora vão começar a escassear. Mas já temos um próximo livro, uma próxima coleção de Christian Jacques na fila para começar. Bom, não vou me prolongar muito mais, 1 minuto de papo, vamos começar? Quem tem o livro aí, por favor, acompanha. É legal essa sugestão que eu tive uma vez, de convidar vocês, quem acompanha as leituras, se possuir o livro, acompanhe lendo o livro, enquanto eu narro a história. E quem não tem, curte aí, fecha o olho e se imagina nesse Egito incrível. Curte também o vídeo, compartilha. Esse é um pedido que eu quase não faço, mas que outras pessoas já falaram para eu fazer. Então, por favor, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário para que essa leitura alcance mais e mais pessoas. Ó, já me estendi demais. Um beijo para vocês e vamos começar. Capítulo 33. A princesa enfrentou Merneptah. Esta espera insuportável, leve-me imediatamente para o Egito. Tenho ordens para garantir a sua segurança. Enquanto durar esta seca anormal, seria imprudente seguirmos caminho. Por que o faraó não intervém? Uma gota de água caiu no ombro esquerdo da princesa, e uma segunda veio desfazer-se sobre a sua mão direita. Tanto ela como Merneptah ergueram ao mesmo tempo os olhos para o céu, que havia escurecido e começava a carregar-se de nuvens negras. Um relâmpago atravessou as nuvens, seguido pelo ruído do trovão, e uma chuva torrencial desabou. Em poucos instantes a temperatura baixou. O inverno, frio e chuvoso, de acordo com a lei das estações, expulsara o verão e a seca. Eis a resposta de Ramsés, disse Merneptah. A princesa hitita inclinou a cabeça para trás, abriu a boca e bebeu avidamente a água do céu. Partamos. Partamos depressa. Amênia andava de um lado para o outro, em frente da porta do quarto de Ramsés. Sentado, com os braços cruzados, rosto carrancudo, Setaou olhava fixamente para a frente. Cá lia um papiro mágico, cujas fórmulas ele salmodivava interiormente. Aquela era a 10ª vez, pelo menos, que Serramana limpava sua espada curta com um pano embebido em óleo de linhaça. A que horas o faraó saiu do templo de Sete? Perguntou o sardo. De madrugada, respondeu Amene. Falou com alguém? Não pronunciou uma única palavra. Declarou Ká. Fechou-se no quarto. Chamei a médica-chefe do reino e ele concordou em recebê-la. Ela está o examinando há mais de 1 hora, protestou Setaou. Visíveis ou não, as queimaduras de Sete são terríveis, afirmou o grande sacerdote. Confiemos na ciência de Neferet. Dei-lhe vários remédios para a saúde do coração, lembrou Setaou. A porta abriu-se finalmente. Os 4 homens rodearam Neferet. Ramsés está fora de perigo, afirmou a médica-chefe do reino. Um dia de repouso e o rei retomará o curso normal de suas atividades.
Agasalhe-se bem, o tempo vai tornar-se frio e úmido. A chuva estava começando a cair em Pi-Ramsés. Unidos como irmãos, sob o comando de Merneptah, egípcios e hititas atravessaram Canaã, enveredaram pela rota costeira dominada pelo Sinai e entraram no delta. Cada parada nos fortins era uma festa. Durante a viagem, vários soldados trocaram as armas por trombetas, flautas e tamborins. A princesa hitita devorou com os olhos as paisagens verdejantes. Maravilhou-se diante dos palmares, dos campos férteis, dos canais de irrigação, das florestas de papiros. O mundo que descobria não se assemelhava em nada ao rude planalto anatólio de sua juventude. Quando o cortejo avistou a cidade de Pi-Ramsés, as ruas já estavam apinhadas de gente. Ninguém conseguiria dizer como se espalhara a informação, mas todos sabiam que a filha do imperador do Hatti em breve ia fazer a sua entrada na capital de Ramsés, o Grande. Os ricos misturavam-se com os humildes, os notáveis andavam lado a lado com os trabalhadores. A alegria dilatava os corações. Extraordinário, comentou Uritexup na primeira fila de espectadores, em companhia da esposa. Este faraó conseguiu o impossível. Fez chover depois de ter dominado Deus Set, comentou a dama Tanit, igualmente deslumbrada. Os seus poderes são infinitos. Ramsés é a água e o ar para o seu povo, acrescentou um talhador de pedra. O seu amor é semelhante ao pão que comemos e aos tecidos de que nos vestimos. É o pai e a mãe de todo o país. Seu olhar sonda os espíritos e investiga as almas, acentuou uma sacerdotisa da deusa Hathor. Uritexup estava vencido. Como lutar contra um faraó que possuía dentro de si uma força sobrenatural? Ramsés comandava os elementos, modificava o tempo na própria Ásia, reinava sobre uma corte de gênios capazes de vencer qualquer exército. E tal como o hitita pressentira, nada pudera opor-se ao trajeto perfeito da viagem da filha do imperador. Qualquer ataque à caravana seria levado ao fracasso. O antigo general-chefe dos guerreiros da Anatólia pôs fim àqueles pensamentos. Não ia também ele sucumbir à magia de Ramsés. O seu objetivo, o seu único objetivo, era destruir aquele homem que arruinara sua carreira e reduzira o seu orgulhoso Hatti à condição de escravo. Fossem quais fossem os seus poderes, aquele faraó não era um deus, e sim um humano, com as suas fraquezas e insuficiências. Embriagado pelas suas histórias e popularidade, Ramsés acabaria por perder a lucidez. O tempo seria o seu próprio adversário. E não podia esquecer que era uma princesa hitita que ia casar com ele. Corria em suas veias o sangue de uma nação indomável e ávida de desforra. Julgando selar a paz com aquela união, Ramsés talvez se enganasse profundamente. Ei-la! Gritou a dama Tanit, grito que foi repetido por milhares de peitos eufóricos. No interior do seu carro, a princesa acabava de se maquilar. Pintou as pálpebras com tinta verde à base de silicato de cobre, hidratado, e traçou uma oval negra em redor dos olhos, aplicando com um pauzinho uma outra tinta composta por sulfureto de chumbo, prata e carvão vegetal. Contemplou a sua obra no espelho e ficou satisfeita. A mão não tremera. Auxiliada por Merneptah, a jovem hitita desceu do carro. A sua beleza espantou a multidão. Envergando um longo vestido verde que valorizava sua pele de nácar, a princesa tinha o porte de uma rainha.
De repente, todas as cabeças se voltaram para a avenida principal da cidade, de onde subia um ruído característico, formado pelo galope de cavalos e pela fricção das rodas de um carro. Ramsés o Grande vinha ao encontro da sua futura esposa. Os 2 cavalos, jovens e fogosos, eram descendentes do casal que, juntamente com o leão matador, tinham sido os únicos aliados do faraó em Kadesh, quando os soldados o haviam abandonado na ocasião do avanço hitita. Os 2 soberbos corcéis estavam enfeitados com um penacho de plumas vermelhas de extremidade azul. Sobre o dorso traziam uma cobertura de algodão vermelho, azul e verde. As rédeas estavam presas ao cinto do monarca, que segurava na mão direita o cetro de iluminação. Chapeado a ouro, o carro avançava em boa velocidade, sem causar qualquer choque. Ramsés comandava os cavalos com seu tom normal de voz, sem ter necessidade de aumentá-lo, trazendo na cabeça a coroa azul que recordava a origem celeste da monarquia faraônica. O soberano parecia inteiramente vestido de ouro. Sim, era o sol que acompanhava a corrida do monarca, iluminando os súditos com os seus raios. Quando o carro parou a alguns metros da princesa hitita, as nuvens escuras abriram-se como por encanto, e o sol reinou como senhor absoluto num céu que se tornara azul. Não era Ramsés, o filho da luz, o autor daquele novo milagre? A jovem permaneceu de olhos baixos. O rei verificou que ela tomara o partido da simplicidade. Um discreto colar de prata, pequenas pulseiras do mesmo metal, um vestido discreto. A ausência de artifícios punha em destaque o seu corpo soberbo. Ká aproximou-se de Ramsés e lhe entregou um vaso de faiança azul. Ramsés ungiu a fronte da princesa com o precioso óleo. Eis a unção do matrimônio, declarou o faraó. Ela faz de você a grande esposa real do Senhor das duas terras. Que as forças do mal se afastem de você. Está nascendo neste dia para sua função, segundo a regra de Maat, e ganhará o nome de Aquivê-Horus e a perfeição da luz divina. Nota de rodapé. Em egípcio, Mat-Hor Nefru-Ha, que abreviamos para Mat-Hor. Olhe para mim, Mat-Hor, minha esposa. Ramsés estendeu os braços para a jovem que muito lentamente colocou as suas mãos nas do faraó. Ela, que nunca conhecera o medo, estava aterrorizada. Depois de ter esperado tanto por aquele momento, durante o qual faria uso das suas 1001 seduções, temia desmaiar como uma garota assustada. Desprendia-se de Ramsés um tal magnetismo que teve a impressão de tocar na carne de um deus e mergulhar num outro mundo onde não possuía qualquer ponto de referência. Seduzi-lo. A jovem avaliava agora a presunção dos seus vaticínios, mas era tarde demais para recuar. Embora sentisse vontade de fugir e de voltar para o Hati, longe, para bem longe de Ramsés. Com as mãos presas nas do rei, ousou erguer os olhos e fitá-lo. Aos 56 anos, Ramsés era um homem magnífico, de um porte inigualável. Testa ampla e descoberta, arcadas superciliares salientes, sobrancelhas grossas, olhos penetrantes, maçãs do rosto salientes, nariz longo, fino e meio aquilino, orelhas redondas e finamente desenhadas, tronco largo. Era a verdadeira união sonhada da força com a delicadeza. Mat-Hor
A hitita que se tornara egípcia ficou imediatamente apaixonada por ele, com a violência típica das mulheres do seu sangue. Ramsés convidou-a a subir para o seu carro. Neste 34º ano do meu reinado, a paz com o Hati fica proclamada para sempre, declarou o faraó, cuja voz sonora subiu até o céu. Serão colocadas em Karnak, Pi-Ramsés, Elefantina, Abu-Simbel e em todos os santuários da Núbia, estrelas consagradas ao nosso casamento. Serão celebradas festas em todas as cidades e aldeias, e será bebido vinho oferecido pelo palácio. A partir de hoje, as fronteiras entre o Egito e o Hati estão abertas. Que circulem livremente as pessoas e os bens no interior de um vasto espaço de onde a guerra e o ódio estarão ausentes. Um formidável clamor saudou a declaração de Ramsés. Involuntariamente, dominado pela emoção, Uritexup juntou a sua voz à da multidão. Fim do capítulo 33. Capítulo 34. Partindo da extremidade superior do mastro duplo e chegando até a borda, a vela de linho retangular estava inflada pelo vento do norte e o barco real subia a toda velocidade a corrente em direção a Tebas. À proa, o capitão sondava muitas vezes o Nilo com o auxílio de uma comprida vara. Conhecia tão bem a corrente e a localização dos bancos de areia que nenhuma falsa manobra comprometeria a viagem de Ramsés e Mat-Hor. O próprio faraó içara a vela, enquanto a sua jovem esposa repousava numa cabine ornamentada com flores, e o cozinheiro depenava um pato que prepararia para o jantar. 3 timoneiros seguravam o remo-leme com 2 olhos mágicos indicadores da direção certa. Um marinheiro retirava a água do rio e, segurando-se apenas com uma das mãos, um grumete ágil como um macaco subiu ao topo do mastro principal para ver ao longe e prevenir o capitão para a presença inesperada de um bando de hipopótamos. A tripulação bebera com deleite um vinho excepcional da grande vinha de Pi-Ramsés, datado do ano 22 do seu reinado, ano memorável, no qual fora assinado o Tratado de Paz com o Hati. De qualidade incomparável, o vinho havia sido conservado em jarros de terracota bege e rosado, de forma cônica, com um bico direito fechado por uma rolha de argila e palha. Dos lados, flores de lótus e uma representação de Bes, o senhor da iniciação nos grandes mistérios, personagem atarracado, de tronco largo e pernas curtas, que esticava uma língua vermelha para exprimir o poder supremo do verbo. Quando Ramsés voltou à cabine central, depois de ter saboreado o ar vivificante que corria sobre o rio, Mat-Hor estava acordada. Perfumada com jasmim, os seios nus e usando um vestido muito curto, era a própria imagem da sedução. O faraó é o senhor do esplendor, disse ela com voz doce. A estrela cadente seguida de rastros de fogo, o touro selvagem de chifres acerados, o crocodilo no meio das águas no qual ninguém pode se aproximar, o falcão que se apodera da sua presa, o grifo divino que ninguém pode vencer, a tempestade que se desencadeia, a chama que penetra as trevas espessas. Conhece bem os nossos textos tradicionais, Mat-Hor. A literatura egípcia foi uma das disciplinas que estudei. Tudo o que há escrito a respeito do faraó me apaixona, pois não é o homem mais poderoso do mundo? Deve então saber que o faraó detesta a lisonja. Sou sincera. Não existe maior felicidade do que este momento. Sonhei com você, Ramsés, enquanto meu pai o combatia.
Estava convencida de que apenas o sol do Egito me daria a vida. Hoje sei que estava com a razão. A jovem aninhou-se na perna direita de Ramsés, apertando-a ternamente. Ser-me-á interdito amar o Senhor das duas terras? O amor de uma mulher. Há muito tempo que Ramsés não pensava nisso. Nefertari fora o amor, Izete a bela paixão, e essas felicidades pertenciam ao passado. Aquela jovem hitita despertava nele o desejo que julgava extinto. Sabiamente perfumada, oferecendo-se sem exagero, sabia tornar-se atraente sem perder sua nobreza. Ramsés sentiu-se perturbado com sua beleza selvagem e o encanto dos seus amendoados olhos negros. Você é muito nova, Mathor. Sou uma mulher, majestade, e também a sua esposa. Não terei o dever de conquistá-lo? Venha até a proa e descubra o Egito. É dele que eu sou esposo. O rei cobriu com uma capa os ombros de Mathor e levou-a até a proa do barco. Indicou-lhe o nome das províncias, das cidades e das aldeias, descreveu as suas riquezas, pormenorizou os sistemas de irrigação, evocou os costumes e as festas. E chegaram a Tebas. Na margem do Oriente, os olhos deslumbrados de Mathor contemplaram o imenso templo de Karnak e o santuário do Ka dos deuses, o luminoso Luxor. Na margem do Ocidente, dominada pelo cume onde residia a deusa do silêncio, a hitita ficou muda de admiração diante do Ramesseum, o templo de milhões de anos de Ramsés, e do colosso gigantesco que encarnava na pedra o Ka do rei, assimilado a uma potência divina. Mathor constatou que um dos nomes do faraó, o que se assemelha à abelha, estava plenamente justificado, porque o Egito era realmente uma colmeia onde a ociosidade não existia. Cada um tinha uma função a desempenhar, respeitando uma hierarquia de deveres. No próprio templo, a atividade era incessante. Perto do santuário, afadigavam-se os grupos de profissões, enquanto no interior os iniciados celebravam os rituais. Durante a noite, os observadores do firmamento faziam os seus cálculos astronômicos. Ramsés não concedeu qualquer tempo de adaptação à nova grande esposa real. Instalada no palácio do Ramesseum, teve de submeter-se às exigências do seu cargo e aprender a sua função de rainha. Ficou assim sabendo que era indispensável obedecer para conquistar Ramsés. O carro real deteve-se em frente da entrada da aldeia de Der el-Medinet, vigiada pela guarda do faraó e pelo exército. Seguia-o uma caravana que trazia os artesãos encarregados de escavar e decorar os túmulos do Vale dos Reis e das Rainhas, os alimentos habituais: pães, sacos de feijão, legumes frescos, peixes de primeira qualidade e blocos de carne secas e marinadas. A administração fornecia igualmente sandálias, peças de tecido e ungüentos. Mathor apoiou-se no braço de Ramsés para descer do carro. O que viemos fazer aqui? Para você, o essencial. Sob as aclamações dos artesãos e das famílias, o casal real dirigiu-se para a casa branca de 2 andares do chefe da comunidade, um quinquagenário cujo gênio de escultor causava a admiração de todos. Como posso agradecer a Vossa Majestade a sua generosidade? Perguntou este, inclinando-se. Conheço o valor da sua mão. Sei que você e seus irmãos ignoram a fadiga.
Sou seu protetor e enriquecerei a sua comunidade para que as suas obras sejam imortais. Ordene, majestade, e nós agiremos. Venha comigo. Vou lhe mostrar a localização de 2 canteiros de obras que você deve abrir imediatamente. Quando o carro real enveredou pelo caminho que conduzia ao Vale dos Reis, Mathor sentiu-se dominada pela angústia. A visão dos rochedos queimados de sol, de onde toda a vida parecia ausente, apertou-lhe o coração. Arrancada ao luxo e ao conforto do palácio, sofria o choque da pedra e do deserto. No limiar do Vale dos Reis, guardado dia e noite, cerca de 60 dignatários de diferentes idades esperavam Ramsés. Com a cabeça raspada, o peito coberto por um largo colar e com um saiote comprido e plissado, seguravam uma haste de sicômoro encimada por uma pluma de avestruz. São os meus filhos reais, explicou Ramsés. Os dignitários elevaram as hastes, formaram uma ala de honra e depois seguiram o monarca em procissão. Ramsés parou não muito longe da entrada do seu próprio túmulo. Aqui, ordenou o monarca ao chefe da comunidade de Der el-Medineh. Você escavará um imenso túmulo, com salas de colunas e tantas câmaras funerárias quanto os filhos reais. Em companhia de Osíris, eu os protegerei para todo sempre. Nota de rodapé. Este túmulo do Vale dos Reis, que tem o número 5, foi descoberto em 1820 por James Burton. As escavações foram recentemente retomadas por uma equipe norte-americana, espantada pela enormidade do monumento. Trata-se do maior túmulo egípcio conhecido. Voltando ao texto. Ramsés entregou ao mestre de obras o plano que ele próprio traçara em papiro. Eis a morada da eternidade da grande esposa real, Mathor. Você escavará este túmulo no Vale das Rainhas, a boa distância do de Izete a Bela e bem longe do de Nefertari. A jovem hitita empalideceu. O meu túmulo? Mas... Esta é a nossa tradição, afirmou Ramsés. Quando alguém é encarregado de pesados deveres, deve pensar no além. A morte é a nossa melhor conselheira, porque situa as nossas ações no seu lugar exato e permite distinguir o essencial do secundário. Mas não quero afogar-me em tristes pensamentos. Deixou de ser uma mulher como as outras, Mathor. Já não é uma princesa hitita unicamente preocupada com o seu prazer. Você é agora a rainha do Egito. Portanto, apenas conte com o seu dever. Para o compreender, você tem de encontrar a sua própria morte. Recuso-me a isso. O olhar de Ramsés fez Mathor lamentar imediatamente ter pronunciado tais palavras. A hitita, arrependida, caiu de joelhos. Perdoe-me, majestade. Levante-se, Mathor. Você não é minha serva, mas sim de Maat, a regra do universo que criou o Egito e o fará sobreviver. Agora, dirijamo-nos para o seu destino. Orgulhosa, apesar do seu medo, mas conseguindo conter a angústia, a jovem hitita descobriu o Vale das Rainhas, que apesar do seu caráter desértico, lhe pareceu menos austero do que o Vale dos Reis. Como o local não ficava fechado no centro de elevados penhascos, mas aberto para o mundo dos vivos, que ela sentia muito próximo, Mathor concentrou-se na pureza do céu e recordou a beleza das paisagens do verdadeiro vale, o do Nilo, onde tencionava viver numerosas horas de alegria e prazer. Ramsés pensava em Nefertari, que ali repousava, na sala de ouro de uma magnífica morada da eternidade, onde ressuscitava a cada instante sob a forma de uma fênix, de um raio de luz
ou de um sopro de vento elevando-se até os limites do mundo. Nefertari, que vagueava em uma barca sobre o fluido celeste no centro da luz. Mati-Hor permaneceu silenciosa, não se atrevendo a interromper a meditação do rei. Apesar da gravidade do lugar e do momento, sentiu-se perturbada no mais profundo do seu ser pela imponência e força do soberano egípcio. Fossem quais fossem as provas a ultrapassar, a Hitita atingiria o seu objetivo: seduzir Ramsés. Fim do capítulo 34. Capítulo 35. A paciência de Serra-Mana estava no limite. Já que a astúcia e a suavidade não davam qualquer resultado, o gigante sardo decidira voltar a um método mais direto. Depois de ter saboreado uma costeleta de vaca com grão de bico, dirigiu-se a cavalo à oficina de Techong. Desta vez, o líbio diria tudo o que sabia, principalmente o nome do assassino de Asha. Quando apeou, Serra-Mana ficou surpreendido com uma aglomeração em frente à oficina do tanoeiro. Mulheres, crianças, velhos e operários falavam sem parar. "Afastem-se", ordenou o sardo. "Deixem-me passar." O gigante não precisou repetir a ordem. Todos se calaram. De dentro da casa saíra um cheiro insuportável. Serra-Mana, que adquirira o hábito de se perfumar à egípcia, hesitou em entrar, mas a visão da equipe de curtidores amontoados junto das peles de antílope salgadas incitou-o a penetrar naquele lugar nauseabundo. Afastou rosários de vagens de acácia ricas em ácido tânico. Passou ao lado de uma tina de terra ocre e pousou as enormes mãos nos ombros de 2 aprendizes. "O que está acontecendo?" Os aprendizes afastaram-se. Serra-Mana viu então o cadáver de Techong, com a cabeça mergulhada numa pia cheia de urina e excrementos. "Um acidente terrível", explicou o chefe de oficina, um líbio corpulento. "Como aconteceu?" "Ninguém sabe. O patrão vinha trabalhar cedo e quando chegamos o encontramos assim." "Não há testemunhas?" "Nenhuma." "Isso me espanta muito. Techong era um técnico experiente. Não era do tipo que morresse tão estupidamente." "Não. O que aconteceu aqui refere-se a um crime e um de vocês sabe alguma coisa." "Está enganado", protestou frouxamente o chefe da oficina. "Eu mesmo vou verificar isso", prometeu Serra-Mana com um ar feroz. "O que eu preciso é de um bom interrogatório." O mais novo dos aprendizes esgueirou-se como uma enguia e saiu da oficina, afastando-se a toda velocidade. O sardo, que apesar da boa vida não havia perdido os reflexos, lançou-se em sua perseguição. As ruelas do bairro operário não tinham segredos para o rapaz, mas a força física do chefe da guarda pessoal de Ramsés permitiu-lhe não perdê-lo de vista. Quando o aprendiz estava tentando escalar um muro, a pesada mão de Serra-Mana fechou-se sobre o seu saiote. Atirado ao ar, o fugitivo gritou e caiu pesadamente no chão. "Ai, meus rins! Arrebentei os rins!" "Vai tratar deles quando me disser a verdade." "Não demore, Patife, ou eu lhe estourarei os pulsos também." Aterrorizado, o aprendiz falou de forma entrecortada. "Foi um líbio que matou o patrão. Um homem de olhos negros, rosto quadrado e cabelos ondulados. Chamou Techong de traidor. O patrão protestou, jurou que não tinha dito nada, mas o outro não acreditou. Estrangulou-o e mergulhou a cabeça dele na pia de excrementos. Depois voltou-se para nós e nos ameaçou. Tão certo como eu me chamar Malfi e ser o senhor da Líbia, que os matarei se falarem alguma coisa à guarda egípcia." "E agora que lhe contei tudo, estou morto." "Não diga besteira, rapaz."
Você não colocará mais os pés nessa sua oficina e irá trabalhar na propriedade do administrador do palácio. Você não vai me mandar para a prisão? Gosto dos rapazes corajosos. Vamos, fique de pé. Tentando acompanhar o melhor que podia, o aprendiz conseguiu seguir o gigante, que parecia muito contrariado. Ao contrário do que havia esperado, não fora Uri-Teshup que matara Techonk. Uri-Teshup, o hitita traidor associado a Malfi, um líbio assassino, inimigo hereditário do Egito. Eis o que se tramava na sombra. Agora era preciso convencer Ramsés do problema. Setaol lavava as taças de cobre, os frascos e os filtros de diversos tamanhos, enquanto Lotus limpava as prateleiras do laboratório. Depois, o encantador de serpentes tirou a sua pele de antílope, mergulhou-a na água e torceu-a para extrair as soluções medicinais de que estava saturada. Competia a Lotus transformar novamente a túnica numa verdadeira farmácia ambulante, graças aos tesouros oferecidos pela cobra negra, a víbora sopradora, a víbora de chifres ou por suas semelhantes. A bela Núbia debruçou-se sobre o líquido castanho e viscoso. Diluído, seria um remédio eficaz para as perturbações da circulação sanguínea e as fraquezas do coração. Quando Ramsés entrou no laboratório, Lotus inclinou-se, mas Setaol continuou seu trabalho. Está de mau humor, constatou o rei. É verdade. Desaprovo meu casamento com a princesa hitita. Mais uma vez, é verdade. Por quê? Vai lhe trazer infelicidade. Não está exagerando, Setaol? Lotus e eu conhecemos bem as serpentes. Para descobrir a vida no coração do seu veneno, é preciso ser um especialista. E essa víbora hitita é capaz de atacar de uma forma que nem mesmo o melhor especialista poderá prever. Graças a você, não estou imunizado contra as víboras? Setaol resmungou. De fato, desde a sua adolescência e durante muitos anos, fizera Ramsés absorver uma poção que continha minúsculas doses de veneno para lhe permitir sobreviver a qualquer tipo de mordedura. Tem demasiada confiança no seu poder, Majestade. Lotus acredita que você é quase imortal, mas eu estou convencido de que essa hitita vai prejudicá-lo. Disse que ela está muito apaixonada. Sussurrou a Núbia. Aí é que reina o perigo, exclamou o encantador de serpentes. Quando o amor se transforma em ódio, é uma arma terrível. É evidente que essa mulher tentará vingar os seus. Não dispõe de um campo de batalha inesperado, que é o Palácio Real? Claro que Ramsés não me dará ouvidos. O faraó voltou-se para Lotus. Qual é a sua opinião? Mathor é bela, inteligente, astuta, ambiciosa e hitita. Não esquecerei, prometeu Ramsés. O rei leu com atenção o relatório que Amene lhe entregara. Com a pele macilenta e o cabelo cada vez mais ralo, o secretário particular do monarca anotara com mão firme e precisa as declarações inflamadas de Serramana. Uri-Teshup, o assassino de Acha, e Malfi, o líbio, seu cúmplice. Mas não temos qualquer prova. Nenhum tribunal os condenará, reconheceu Amene. Esse Malfi, já ouviu falar dele? Consultei os arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e as notas de Acha e interroguei os especialistas da Líbia. Malfi é o chefe de uma tribo guerreira particularmente vingativa com relação a nós. Um simples bando de loucos ou um perigo real? Amene refletiu durante alguns instantes. Gostaria de lhe dar uma resposta que o sossegasse, mas há um rumor de que Malfi conseguiu chefiar vários clãs, que até aquele momento se digladiavam entre si. Rumor ou certeza?
A guarda do deserto não conseguiu detectar a localização do seu acampamento. No entanto, esse Malfi entrou no Egito, assassinou um de seus compatriotas em sua oficina e partiu impune. Amene receava sofrer a cólera de Ramsés, tanto mais violenta quanto era rara. Ignorávamos a sua capacidade de fazer o mal? Precisou o escriba. Se já não sabemos detectar o mal, como poderemos governar o país? Ramsés levantou-se e andou até a grande janela do seu gabinete, de onde contemplava o sol de frente, sem queimar os olhos. O sol, o seu astro protetor, dava-lhe todos os dias a energia para cumprir a sua tarefa, fossem quais fossem as dificuldades. Não devemos negligenciar Malfi, declarou o rei. Os líbios são incapazes de nos atacar. Um punhado de demônios pode espalhar a infelicidade, Amene. Esse líbio vive no deserto, onde cata as forças destruidoras e sonha utilizá-las contra nós. Não se tratará de uma guerra como a que travamos contra os hititas, mas outra espécie de luta, mais dissimulada, porém não menos violenta. Sinto o ódio de Malfi. Cresce, aproxima-se. Outrora, era Nefertari quem exercia os seus dons de vidência para orientar a ação do rei. Desde que brilhava no céu entre as estrelas, Ramsés tinha a sensação de que o espírito dela vivia nele e que continuava a guiá-lo. Se Ramana fará uma investigação profunda, prometeu Amene. Tem mais preocupações, meu amigo? Uma pequena centena de problemas, como todos os dias, e todos muito urgentes. Suponho ser inútil pedir-lhe que repouse um pouco. No dia em que não houver mais nenhum problema para resolver, fique certo de que repousarei. Fim do capítulo 35. Capítulo 36. Com cinza e natrão misturados com carbonato e bicarbonato de sódio, a mais hábil das massagistas do palácio esfregou a pele de Mathor para livrá-la das impurezas. Depois ensaboou a jovem hitita com sabão à base de casca e miolo de balanita, árvore rica em saponina, pedindo-lhe em seguida para se estender sobre as lajes quentes para friccioná-la. A pomada aromática suavizava as dores, suprimia as tensões e perfumava o corpo. Mathor sentia-se no paraíso. Nunca na corte de seu pai, o imperador do Hatti, alguém se ocupara dela com tanto cuidado e perícia. Maquiladoras, manicures e pedicures praticavam a sua arte com perfeição, e a nova rainha do Egito sentia-se a cada dia mais bela. Não era uma condição indispensável para conquistar o coração de Ramsés? Radiante de juventude e felicidade, Mathor sentia-se irresistível. Agora, decidiu a massagista, a pomada anti-rugas. A hitita enfureceu-se. Na minha idade? Você está louca? É na sua idade que é preciso começar a lutar contra o envelhecimento e não quando já é muito tarde. Mas tenha confiança, majestade. Na minha concepção, a beleza de uma rainha do Egito é assunto de Estado. Vencida, Mathor abandonou o rosto às mãos da massagista, que espalhou sobre ela uma dispendiosa pomada feita com mel, natrão vermelho, pó de alabastro, grãos de alforva e leite de jumenta. A primeira sensação de frescor sucedeu um suave calor que expulsava para longe a fealdade e a velhice. Mathor ia de banquetes para recepções, era recebida na casa dos nobres e dos ricos, visitava os haréns onde eram ensinadas tecelagem, música e poesia, e iniciava-se todos os dias, com voluptuosidade, na arte de viver a egípcia. Tudo era ainda mais belo do que nos seus sonhos. Já não pensava em Hattusa, a sombria e cinzenta capital da sua infância, sempre dedicada a afirmar-se como potência militar. Ali, em Pi-Ramsés, não havia altas muralhas,
mas sim jardins, lagos e moradias ornamentadas com mosaicos envernizados, que faziam a capital de Ramsés a cidade de turquesa, onde a alegria de viver se misturava com o canto dos pássaros. A princesa hitita sonhara com o Egito, e o Egito lhe pertencia. Era sua rainha e respeitada por todos. Mas será que reinava verdadeiramente? Sabia que Nefertari havia trabalhado dia após dia ao lado de Ramsés, tomara realmente parte na condução dos assuntos de Estado e fora mesmo a principal mentora do tratado de paz estabelecido com os hititas. Ela, Mati-Hor, aturdia-se com luxos e prazeres, mas via Ramsés tão pouco. É certo que ele fazia amor com desejo e ternura, mas permanecia distante, e ela não exercia qualquer poder sobre o rei. E era certo também que nada aprendera sobre os segredos de governar. Aquele fracasso era apenas temporário. Mati-Hor seduziria Ramsés, dominá-lo-ia. A inteligência, a beleza e a astúcia seriam as suas armas. A batalha ia ser longa e difícil, porque o adversário era de peso. No entanto, a jovem hitita não duvidava do seu sucesso. Sempre obtivera aquilo que desejava com intensidade. E o que ela queria no momento era tornar-se uma rainha tão prestigiada que lhe apagasse realmente a recordação de Nefertari. Majestade, murmurou a criada de quarto. Creio que o faraó está no jardim. Vá ver se realmente ele volte imediatamente. Por que Ramsés não a prevenira de sua presença? Àquela hora, no final da manhã, o monarca não tinha costume de repousar, mesmo que um pouco. Que acontecimento insólito justificava aquela exceção? A criada de quarto voltou esbaforida. É mesmo o faraó, majestade. Está só? Sim, sozinho. Dê-me meu vestido, mais leve e mais simples. Não quero de linho fino com bordados vermelhos e... saia! Que joias deseja usar? Nada de joias. E a peruca? Não quero peruca. Vai sair ou não? Ramsés estava sentado na posição de escriba, junto de um sicômoro de copa larga e folhagem cintilante, carregado de frutos verdes e vermelhos. O rei estava vestido com um saiote tradicional usado pelos faraós do Antigo Império, na época em que as pirâmides haviam sido construídas. Nos pulsos brilhavam 2 pulseiras de ouro. A hitita observou-o. Não havia dúvida de que falava com alguém. Descalça, aproximou-se. Uma ligeira brisa fazia murmurar as folhas do sicômoro, cujo canto possuía a untuosidade do mel. Estupefata, a jovem descobriu o interlocutor do monarca. Vigilante, o seu cão, deitado de costas. Majestade? Venha cá, Mati-Hor. Sabia que eu estava aqui? O seu perfume atraiu. Sentou-se ao lado de Ramsés. Vigilante rolou para o lado e sentou-se na postura de esfinge. Você estava falando com esse animal? Todos os animais falam. Quando eles nos são íntimos, como era o meu leão e como é este cão, herdeiro de uma dinastia de vigilantes, tem realmente muito a nos dizer se o soubermos ouvir. Mas sobre o que ele está conversando? Transmite-me a fidelidade, a confiança e a lealdade, e descreve-me os belos caminhos do além nos quais me guiará. Mati-Hor fez uma cara de muxoxo. A morte. Por que falar desse horror? Só as criaturas humanas cometem horrores. A morte é uma simples lei física, e o além da morte pode se tornar plenitude, se a nossa existência for justa e de acordo com a regra de Maat. Mati-Hor aproximou-se de Ramsés e o contemplou com seus soberbos olhos negros amendoados. Não receia sujar o seu vestido?
Ainda não estou vestida, majestade. Um vestido austero, nenhuma joia, sem peruca. Por que tanta simplicidade? Vossa Majestade me censura por isso? Você tem uma posição a manter, Mathor, e não pode se comportar como uma mulher qualquer. A hitita rebelou-se. Alguma vez o fiz? Sou a filha de um imperador e atualmente a esposa do faraó do Egito. A minha existência sempre esteve submetida às exigências da etiqueta e do poder. Sobre a etiqueta, é verdade, mas qual a razão para evocar o poder? Você não possuía nenhuma responsabilidade na corte do seu pai. Mathor sentiu-se presa na armadilha. Eu era muito jovem. Além disso, o Hatt é um estado militar onde as mulheres são consideradas seres inferiores. Aqui tudo é diferente. Não tem a rainha do Egito o dever de servir ao seu país? A jovem estendeu os longos cabelos sobre os joelhos de Ramsés. Sente-se verdadeiramente egípcia, Mathor? Nunca mais quero ouvir falar do Hatt. Renegaria o seu pai e a sua mãe? Não, claro que não. Mas estão tão longe. Você está vivendo uma difícil provação. Uma provação? Claro que não, pois foi isso que sempre desejei. Não quero ouvir mais falar do passado. Então, como podemos preparar o amanhã se não conseguimos decifrar os segredos de ontem? Você é jovem, Mathor, e está inquieta em busca do seu equilíbrio. E não será fácil você descobri-lo. O meu futuro está completamente traçado. Sou a rainha do Egito. Reinar é uma função que se renova dia após dia e que nunca se completa. A hitita sentiu-se magoada. Não compreendo. Você é o símbolo vivo da paz entre o Egito e o Hatt. Muitos mortos marcaram a estrada que conduziu ao fim de tão longo conflito. Graças a você, Mathor, a alegria substituiu o sofrimento. Quer dizer que sou apenas um símbolo? Precisará de muitos anos para penetrar os segredos do Egito. Aprenda a servir a Maat, a deusa da verdade e da justiça, e a sua existência será luminosa. A hitita levantou-se e enfrentou o Senhor das Duas Terras. Desejo reinar ao seu lado, Ramsés. Você não passa de uma criança, Mathor. Renuncie primeiro aos seus caprichos, mantenha a sua posição e deixe o tempo realizar a sua obra. Agora deixe-me só. Vigilante tem muitas confidências a me fazer. Sentindo-se humilhada, a hitita correu para os seus aposentos. Ramsés jamais haveria chorar de raiva. Fim do capítulo 36. E fim de mais um bloco de capítulos. Quantos ensinamentos que Ramsés nos deu nesse finzinho de leitura, hein, gente? Abandone o que você é e siga a verdade e a justiça. Será que a gente pode seguir isso para nós? Para nós individualmente? Quero saber. O que vocês conseguem refletir em relação a isso? E eu fiz uma breve pesquisa. Sim, é verdade. Ramsés II se casou com uma hitita. Então estamos ouvindo a história real. Pelo menos esse fato da história. Meus amores, uma ótima semana para vocês. A gente se encontra novamente na próxima semana para mais 4 capítulos. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se possível, se inscreva no canal. Vou compartilhar uma coisa com vocês que eu queria fazer lives, né? Desejo muito que o canal cresça. Mas eu estava fazendo umas pesquisas aqui pelo YouTube e eu percebi que se o canal crescer demais, a gente vai ter
anúncios entre os vídeos, no meio dos vídeos, e eu não sei se isso é legal. Eu não tô querendo que isso aconteça, eu quero que o canal cresça, mas ao mesmo tempo eu não quero que as leituras sejam interrompidas por anúncios. Então eu vou pedir para que vocês curtam, comentem e compartilhem os vídeos. Se vocês se inscreverem no canal eu agradeço, mas eu já não tô me sentindo assim tão desejosa desse aumento no número de inscritos, para que as leituras não sejam interrompidas com anúncios. Os anúncios são bons para monetizar, ajuda, incentiva quem produz conteúdo, mas de qualquer forma, se vocês se sentirem tocados no coração de auxiliar o canal de alguma outra forma, de uma forma financeira, tenho uma chave Pix aleatória aqui na descrição do vídeo e vocês podem enviar qualquer valor para ela e eu agradeço demais se isso for possível. Se isso não for possível, não se preocupem, porque eu vou continuar com as leituras. A gente vai se encontrar por aqui por um bom tempo, se Deus assim permitir, e os deuses se mantiverem ao nosso lado. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana. Tchau!